Ana Paula Pituchita, chega mais! E aí, Zé? Isso, Pito. E aí, dona Pituchita? Que show da Xuxa Que show da Xuxa é esse, Que Pituchita? self-service é esse que eu Gostou amei? do cenário novo? Amei seu cenário novo. Inclusive, ó, mostra aqui o que ela trouxe pra gente, ó. Olha a roupa, olha a roupa. Essa roupa é de que ano? Não, essa roupa, ela foi feita pra gente de gala, vamos dizer assim, onde nós tínhamos que nos apresentar, agora o ano eu não me lembro. E aí ela é réplica, né? O Jota fez pra mim me apresentar, porque eu faço o Pituchitas Day. Pituchitas Day foi uma coisa que eu inventei, porque eu tenho um livro. Eu fiz o meu livro, Pituchita Bonequinha, Minha Vida de Paquita, que eu conto a menina. Aquela que quer ser Paquita, que queria ser Paquita e queria ver aos olhos da menina de 13 anos. Então eu conto tudo. Tudo que tinha o dia a dia da Paquita, os bastidores, os shows. E aí esse Pituchitas Day eu vou em cada capital, nas cidades, para encontrar os fãs e faço um show com essa roupa. E depois tem um talk show, eles fazem umas perguntas para mim e depois eu assino os livros para eles. Então é como se fosse um encontro reservado nosso, né? Dos fãs. Você já se conheceu? Não, foi um grande prazer. Prazer é todo Nós meu. promovendo encontros, juntando todo mundo. Nossa, aqui. e ela é linda, né? Ó, Sempre quem foi. fala, obrigada, também você. Menina, eu tenho tanta coisa pra te perguntar. Também. Agora você... Eu no Gente, eu tô Brasil- vendo você bombardeada Pra aqui, quê? vamos lá. Não, coisa tranquila, a gente Vai leve. com aqui, ó, hora do almoço, essa coisa de entendi. Um comadre. tequinho, violão. Entendi. Ó, vou pôr água pra você. Esse copo é muito maneiro da lente do coisa, gostei. Agora é o seguinte, a Xuxa no ano passado lançou um documentário sobre ela, né, sobre tudo que aconteceu, alguns episódios, Marlene participou, foi bem polêmico, e aí as Paquitas foram citadas ali em alguns momentos, pela Xuxa, pela Marlene e tal, e aí ficou muita coisa em aberto, né, porque ficou muito focado na vida da Xuxa e as Paquitas foram citadas. E agora, esse ano, teve o doc das Paquitas, que, minha opinião também, pessoal, não sei se vocês vão concordar, eu achei mais completo até que o da Xuxa, achei que teve mais Detalhes. mais coisas, sabe, coisa que a gente queria ver de... Não vou dizer que foi menos chapa branca, mas achei mais real. Sim, Sabe? mais verdadeiro. Me prendeu mais, assim, tanto que eu vi numa tacada só. Mais humano. E eu não sei se tem a ver, inclusive, pelo fato de ter sido Uma dirigido Paquita por uma Paquita, sim, Pancatu. que conhecia de fato tudo. Eu acho que são propostas diferentes, né? O da Xuxa com a nossa. A única coisa que eu senti um pouco de falta no da Xuxa foi a potência que Xuxa é e sempre foi. Então, os shows internacionais, eu acho que ficou muito no pessoal. Não teve esse outro lado. E o nosso já teve de tudo, né? Já teve No dela, você a fragilidade que ela demonstrou no documentário, aquilo você via, você como Paquita naquela época, você chegou a ver aquela fragilidade da Xuxa ou ela sempre, pra você, sempre foi assim, uma mulher mais forte, que não demonstrava? As duas coisas. Eu, como eu morei com ela um tempo, né? Porque eu morava no subúrbio, pegava 3 ônibus, um dia teve um homem que falou coisas obscenas pra mim, eu fiquei com muito medo, queria desistir de Paquita, fui conversar com ela, não, vem morar comigo até comprar um carro. E eu conhecia esse lado frágil, esse lado menina, mulher dela, mas no profissional ela sempre foi a potência que ela é, porque ela é muito profissional e ela me ensinou tudo que eu sei, né, até hoje. Então eu vi esses dois lados, sabe, Geis? Eu conseguia ver. E acho que no documentário também deu pra ver isso. Esse lado dela de guerreira, que sempre foi que construiu a história dela, e esse lado mulher de ser apresentadora, porque a Xuxa, ela é um fenômeno, né? A Xuxa, eu acredito, você acredita que vai ter outra Xuxa? Teremos uma outra Xuxa no potencial que ela foi naquela época? Eu acho que a gente está em outra era, né? A gente está numa era digital, a nossa era não tinha telefone, a nossa era... E a Xuxa, se vocês repararem no nosso documentário, no Clube da Criança, ela já era aquele talento que ela sempre foi na Globo, de apresentar de uma forma diferente. Porque eu acho que o que dá sucesso é o diferente. Igual vocês estavam falando do reality. É o que você mostra que ninguém mais mostrou. Sim. Então aquele jeitinho dela de falar com a criança, até mesmo, você tá lá, Cláudio, ela era autêntica, sempre foi assim. A Xuxa é muito de improviso, ela tem, na minha opinião, esse carisma e já veio desde a Manchete. Então, pra mim, eu acho que ter outra Xuxa talvez tenha de uma outra forma.
Mas não com a potência dela. Não acho que no lado infantil. Eu acho que no lado infantil podem vir crianças, podem vir bichos, né? Vai voltar a TV Colosso e tal, mas acho que Xuxa é difícil. Hoje a gente tem uma cantora que tem um público infantil bem forte, Ana Castela. Sim, mas você... Tô falando de Xuxa, tipo de Xuxa que tem as paquitas com que apresentava, que mexia com som. Que vendia boneca, que vendia maquiagem, sapato. Olha só essa época aí de... Essa foi a época de ouro, Esse foi do show. Esse foi do nosso então, disco. Nunca teremos um fenômeno Xuxa novamente. Ao meu ver, do jeito que foi, acho difícil. É porque eu acho que também... Eu acho que pode ter de outra forma, na era digital, na era de, tipo, pode ter boneca, pode fazer... Tudo isso que você falou, pode ter alguém que venha fazer por ser. Não tem aquela menina, como é o nome? Larissa Manoela, que minha nora ama. Mas é que eu acho que a TV, mas não... é diferente. Eu não como a sei se Xuxa, TV... que só todo mundo assistia, Eu não sei parava também pra ver, acho difícil. Se a TV tem essa... Não digo força, porque a TV chega em lugares que a internet até hoje não chega. Mas acho que de brincar com o lúdico, de ter apresentadores esse como que era eu tô Silvio, querendo como dizer. era Xuxa, acho que a TV já não tem mais tanto Essa pegada. Essa força. Porque assim, você também não tinha opção, né? E tudo, você vai botar uma nave hoje, a criança hoje ela tem outra referência de tecnologia. Tipo, ela não vai acreditar que a Xuxa vem da nave. Ela pensa, legal. Legal, beleza. Mas nave, aqui o meu negócio aqui vai muito mais além do que isso, né? Agora me conta, o doc vocês gravaram quando? A gente gravou começo do ano. Começo desse ano, aí foi entre edição fevereiro, ali. março, abril. São 5 episódios que já estão disponíveis no Globoplay. De uma vez só, foram os 5. E aí, assim, né, porque a Catu você chegou a conviver quanto tempo ali com Paquita? Que foi a que dirigiu o doc? Quando eu entrei, a Catu já estava, né? Eu não peguei a fase dela quando ela fez testes e tal. Porque quando eu entrei em 86. A Xuxa tinha 1 ano de Globo. Foi até a festa mesmo de 1 ano, eu já estava lá. Então já existia a Sorvetão, a Luíse, a Catu e a Paquita. Ainda peguei a Paquita um pouquinho. E assim, essa criação do doc das Paquitas era uma coisa que já estava planejada ou vocês sentiram essa necessidade depois do doc da Xuxa, Não, que muita coisa foi a falada? Xuxa até falou isso no doc, numa entrevista. O doc das Paquitas era antes da Xuxa. A proposta ia ser primeiro das Paquitas e depois da Xuxa. E aí reverteu e eu acho que foi muito, muito legal porque a Xuxa se expôs, ela se abriu e a gente foi nesse caminho. Talvez se a gente tivesse ido antes, a gente não teria tamanha coragem de se abrir, de se expor, de se rasgar. Até porque a imagem de Paquitas ainda é muito lúdica na cabeça de muita gente. Desconfigurar isso, quebrar isso, é uma coisa arriscada, né? Então, como a Xuxa fez, a gente, se ela fez, se a Xuxa que é a Xuxa fez, a gente tá junto. Vamos junto. Também abre. Vamos junto. E assim, muitas ali né, foi uma exposição grande, porque muitas eu vi, tem vários depoimentos que você chegou a ver alguma coisa ainda não, né? Sim, vi algumas coisas. Mas tem algumas que choraram, que falaram coisas que nunca tinham falado. Tem um momento, inclusive, da reunião com a Xuxa, que vocês assistem algumas coisas e tal. E tem uma coisa de confrontar mesmo. Falou, pô, Xuxa, nesse momento ali você foi meio seca com nós, você foi meio ali e tal. Você acha que faltou alguma delas falar? Teve alguma que você falou, pô, essa daí devia ter falado e não foi pro... Alguém escondeu alguma coisa? Olha, até a Xuxa falou isso na hora do sofá. Ela falou, eu sei que vocês ainda estão se preservando de muitas coisas que vocês não falaram aqui. Mas o que a gente já falou já deu uma pincelada boa para se entender como era o nosso universo. E até para chamar a atenção de hoje das meninas, influências, tudo que vai começar para ter o seu limite. Mas sem perguntar assim, faltou coisa? Faltou. Dá para fazer aí umas 8 temporadas de coisa. Mas faltou coisa... Tudo, de boa e de ruim. Assim, de coisas que a gente viveu e de coisas que a gente poderia contar ali que foram muito bacanas, que foi só, deu uma pincelada. Acredito que nas outras gerações também tenha. Por isso que eu falei de 8, porque cada episódio, uma geração tem muita coisa para se falar. Você entrou com quantos anos? Eu fiz teste com 10 e entrei com 11. E aí você ficou até os... 18 como Paquita. E depois trabalhei com ela até 2001, então eu fiquei 14 anos com ela. Esse de 2001 você fazia exatamente o quê? Tudo da produção. Eu comecei como assistente da produção e fui subindo. E fui indo vários até ser produtora do programa. Quando a Ângela teve que sair, a Marlene precisou. Primeiro ficou as gêmeas, a Roberta e Mariana, e depois fiquei eu. E eu fazia show, quando ela fazia ao vivo, aqueles shows que apareceram, eu fazia personagens. Por ser atriz, eu fazia peruba, não sei o que, quando precisasse. E eu acho que eu continuei muito porque a gente tinha uma ligação muito forte. Eu tenho uma ligação muito forte com a Xuxa de olhar. Assim, ela me olha e já sei o que ela quer. E profissionalmente,
no time de TV, isso é muito importante. Sim. Então, aí ficava também, por exemplo, quando vinha cantores internacionais, aí eu ficava recepcionando, Tony Braxton, aquele povo todo por falar idiomas, né, espanhol, inglês, então a gente... Era tipo um bombril, fazia tudo um pouquinho. Uma coisa que, né, é um pouco óbvio, eu senti um pouco eu acho que seria assim, para deixar 100% completo, e o documentário colocou várias vezes, que naquele momento ali, né, aquela reunião de condomínio, de colocar os fatos, tudo, a Marlene não ter topado falar. Em algum momento vocês tinham essas expectativas? Teve essa negociação? Você acha que quase rolou? Ou era uma coisa que vocês sabiam desde o começo que ela jamais toparia? Eu conheço a Marlene, ela não faria. Eu acho que a Marlene ela tem uma personalidade muito forte e é o que ela acredita. Foi como ela falou no documentário da Xuxa. É isso. Se ficaram tristes, problema delas. Mas vem cá, amiga. Você sentiu falta da Marlene? Sim, eu já falava isso antes do documentário. Quando me perguntavam do da Xuxa, eu falei assim, eu só fico triste com uma coisa. Porque a gente amadurece. E a gente tem o dever de crescer. Sim. E uma vez eu ouvi da própria Marlene uma frase que ela falou assim, só não muda diariamente quem é ignorante. E eu fiquei com essa frase. Então, na minha cabeça, eu acho que o que faltou? Ela chegar e falar, olha, gente, era outra época, o machismo imperava, eu era uma mulher maranhense, cheguei na televisão, se eu não botasse banca, não seria ouvida, não teria metade do cenário das coisas que eu conquistei pra Xuxa, mas... Hoje vendo, não vou falar abusiva, mas tive meus excessos com as meninas, peço desculpas, ou nem peço desculpas, mas espero que elas ressignifiquem isso, porque foi uma época que eu achava que aquela forma que dava certo. Na minha opinião, ela teria que fazer isso, porque se eu erro com você, como você até botou no começo do programa, eu falando em relação ao que aconteceu com a Xuxa, a primeira coisa que eu faço é, Geisa, vem cá. Olha, eu fiz isso com essa intenção, eu errei por causa disso, mas eu fui muito falha, eu pequei, menti, sei lá o que eu for fazer. Você me perdoa? Sim. O perdão, aí é com outra coisa. Sim. Porque a gente teve que ficar psicólogo para ressignificar tudo, entendeu? Mas se a gente tem uma postura, como tivemos na Xuxa, gente, eu me omiti, eu fui uma pessoa que eu podia estar mais presente, só que eu estava querendo que o programa fosse potente, estava preocupada com a roupa, depois eu fui mãe, na geração de meninas. Então, assim, eu acho que teve... essa delicadeza. Faltou o perdão da Marlene, né? Eu acho que faltou o reconhecimento de que ela falhou como mulher em relação a hoje ela ter essa percepção. Que ela não tivesse na época, beleza, ela não tinha, estava fazendo o melhor dela. Mas hoje, com quase 60 anos, 70, né, que ela falou, quase 70 anos, ela não reconhecer, eu acho que... Não admitir. Não admitir, eu acho que parece que não amadureceu, não cresceu, ou não empacou ali, entendeu? Ou não se arrependeu também. Isso que é pior ainda, né? Uma dúvida aqui que eu tenho, não sei qual a sua opinião sobre, porque assim, tivemos, né, os dois documentários. O da Xuxa, em relação a Marlene, tinha muito mais, não sei se muito mais, mas tinham pautas que iam além do profissional, do lance pessoal das duas, e ela teve esse confronto das duas, teve aquela conversa. E ali nas Paquitas, por mais que fossem várias ali falando, a gente entendeu pelos dois docs que vocês eram um papel mais de diretora, chefe, e vocês ali, vistos como ela, né, subordinadas e tal. Por que ela topou indo da Xuxa e não topou indo de vocês, assim? Por que você acha que ela recusou ir nesse? Não sei. Eu acho que por tudo que a gente debateu ali, contou, falou, talvez para ela não se expor, ou talvez porque ela não reconheça que errou. Que errou e que tem essa maturidade de hoje chegar e dar... Porque tem que ter muita coragem, né? Eu acho que você chegar em rede nacional e falar, aconteceu isso. Eu já passei por isso. Até no doc da Xuxa, ela não deu o braço a torcer. Então, por isso que eu acho que ela não tem essa visão que todos nós estamos tendo depois do doc. É triste. Você acha que a Xuxa foi tipo assim, pô, vai ser minha palavra contra dela e das vai ser umas 10, 12 ali, pá. Não acho que é isso, Lucas. Eu acho que assim, a Xuxa ela tinha mais conhecimento de quem era a Xuxa, ela sabia conduzir aquela conversa. O que a Xuxa falasse, ela ia dar a versão dela, a Xuxa não é isso, é essa. E com as meninas, como ela também, na época do livro, foi pega de surpresa, talvez ali ela pudesse ser pega de surpresa com outras histórias que a gente pudesse, na hora, levantar. Trazer coisas que não trouxemos. Que ela não ia estar preparada. Não sei, isso é uma suposição minha. Ou então porque ela quer preservar a intimidade, o trabalho dela, o que ela fez, o que ela está sendo, ela quer se preservar até pelos trabalhos que ela está fazendo e acha que iria se expor muito.